Fala, galera do sétimo ano, chegamos a mais uma aula. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a expansão marítima e os princípios, seus princípios e motivações, beleza? Falando um pouco sobre as motivações, né, que nós temos nesse processo da expansão marítima. Primeiro, nós temos que ter em mente que nós temos aí a transição do período feudal para o período moderno, tá? Havia essa transição, tá? Os laços comerciais estavam em expansão, principalmente em Portugal, que foi o primeiro país a ter aí a sua burguesia forte, né? E ter uma unificação territorial. Para enriquecer, né, os laços comerciais com o Oriente, os europeus, né, eles passavam a consumir todo tipo de mercadorias, tá? Oriental, tá? Como, por exemplo, cristais, espelhos, enfim. As especiarias, né, que está lá no início da nossa apostila, tem uma foto, né, sobre vários temperos, né, que tinham aí, que eram essas especiarias, né? São diversos produtos de origem vegetal, frutos, sementes, raízes, que eram utilizados tanto na alimentação quanto também na fabricação de alguns remédios e de alguns utensílios, tá? Esses produtos, né, chamados de especiarias, eles geralmente vinham da Índia, vinham do Oriente, tá? E tinham um valor agregado muito alto, tá? E geravam muitos lucros aí para os seus comerciantes, né, para os burgueses, para as pessoas que viviam desse comércio. As rotas terrestres, né, para as Índias eram longas, perigosas, né, porque você tem vários tipos de coisas acontecendo no meio do caminho, beleza? E elas tinham pedágios, né? Eles tinham que pagar muitos tributos aos territórios que esses comerciantes tinham que passar até chegar lá, tá? As cruzadas contribuíram muito para essa expansão dessas atividades para o Oriente, tá? Isso é as cruzadas lá já no final da Idade Média, beleza? Lá na Baixa Idade Média, tá? Ajudou muito, mas esses produtos continuavam muito caros, tá? Lá na nossa apostila também fala sobre outras motivações, né? Como, por exemplo, a crise do feudalismo, tá? Lá na páginazinha, a página amarela, fala sobre a crise no feudalismo, tá? Que foi aí a centralização do poder em volta de um rei, né? O surgimento do comércio, o ressurgimento do comércio, as cidades passaram a ser mais importantes. Você tem o surgimento de um novo grupo social chamado de burguesia, que era um grupo que vivia aí do comércio, né? E aí também o comércio com o continente africano, a expansão da fé católica e o controle da cidade de Constantinopla. Os turcos, eles bloquearam a passagem das embarcações europeias, interrompendo o fornecimento de produtos orientais para o mercado europeu. Como consequência, os preços dos produtos aumentaram. Por todos esses motivos, os europeus foram praticamente impedidos em navegar em busca de novas rotas que pudessem trazer um desenvolvimento econômico para o continente. Nesse contexto, os portugueses, que tiveram aí diversos tipos de características, né, que puderam fazer com que eles saíssem na frente nas grandes navegações, que foi, por exemplo, a formação de um Estado português, né? Os portugueses foram o primeiro a se tornar um Estado forte, né? Fazendo aí a unificação da burguesia com a nobreza, ou com o rei, né? Gerando aí a formação dos Estados modernos. Também tem um outro ponto que é a posição geográfica de Portugal. Portugal fica na beira aí do mar, do oceano, né, para o Oceano Atlântico, e isso fez com que Portugal também se destacasse nas grandes navegações, porque eles já eram voltados mesmo para o mar. Posição favorável, tá? O conhecimento náutico, que os portugueses resolveram fundar a Escola de Sagres, onde foi implantado aí pelo Estado português uma escola onde reuniu o conhecimento de vários tipos
de pessoas que trabalhavam na navegação no mundo inteiro, né, na Europa, né, e foram para Portugal para poder estudar e desenvolver novas tecnologias, né? Houve o aperfeiçoamento da bússola, astrolábio, também eles desenvolveram a embarcação chamada Caravela, que também era muito boa, era uma embarcação realmente fantástica para aquela época, tá? E também você tem o contato, né, cultural com os mouros, tá? Os muçulmanos da Península Ibérica, que ajudaram aí na construção do conhecimento náutico português. Foi muito importante. Esse foi o capítulo que falou sobre o processo das grandes navegações, tá? É importante nós sabermos que as grandes navegações, né, a expansão marítima, ela teve início aí com Portugal, mas também ela se expandiu também depois com a Espanha e outros países europeus. Mas o primeiro país a se lançar no mar nas grandes navegações foi Portugal, tá? Por essas características que nós citamos aí anteriormente, beleza? Então, qualquer dúvida, deixa na descrição aí, deixem aí nos comentários, tá? E qualquer comentário, sugestão, ficamos abertos para sugestão, beleza? Galera, um grande abraço, eu espero que todos estejam muito bem, mas em breve estaremos juntos, tá bom? Fique com Deus, valeu, hein?